Fala aí, galera do Exato, tudo bem? Então, gente, estamos finalizando aí o nosso primeiro semestre, né? Com esse ensino à distância, as videoaulas, as atividades online, né? Então, mais uma vez eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a vocês por continuarem com a gente, mesmo diante de uma situação tão assustadora como tem sido nos últimos dias, né? Então, qualquer oportunidade que eu tiver, eu vou ocupar um pequenino espaço para agradecer a todos vocês que confiaram na gente e colaboraram sempre que possível para que o semestre continuasse normal, o novo normal, tá? Então, muito obrigado mesmo, beleza? Vamos começar com a nossa última aula do semestre. Língua portuguesa, orações coordenadas. Veja aí. Muito bem. Então, olha só, gente. No decorrer do semestre, a gente viu aí alguns temas diferentes de língua portuguesa, né? A gente viu algumas questões de ortografia, que estava dentro do nosso conteúdo, do nosso programa, e o último conteúdo que nós estudamos foi o conteúdo de análise sintática, né? Vocês fizeram aí duas avaliações sobre esse conteúdo: sujeito, predicado, verbo transitivo direto, esses aí, tá? O conteúdo que eu vou passar para vocês agora é um conteúdo bem fácil, é o conteúdo de orações coordenadas, tá bom? Então, como eu fiz naquela outra videoaula, eu vou colocar alguns slides aí para que vocês tenham um material para estudar. Lembrando que esse conteúdo está na apostila de vocês, então vocês também podem acompanhar através da apostila e é recomendável que vocês façam um print aí da tela quando tiver slide com essas explicações, tudo bem? Então, vamos seguindo aí para o nosso primeiro slide. Para a gente começar a falar sobre orações coordenadas, eu tenho que entender o que é um período, tá? Na língua portuguesa, eu tenho período simples e período composto, tudo bem? O período simples, como está escrito aí, é quando tem somente uma oração, tá? O que define o número de orações dentro de um período é o verbo. Então, se dentro de um período eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Dois verbos, duas orações, e assim sucessivamente, tá? Então, quando eu falo de um período simples, é um período que tem somente um verbo, tá? E a oração desse período é chamada de oração absoluta, tudo bem? Se o período simples eu tenho somente uma oração, o período composto eu tenho mais de uma oração. Então, se eu tiver aí 2, 3, 4, 5, mais de uma oração, eu tenho o período composto. E aí está escrito aí, ó, possuem mais de um verbo e podem ser classificados em dois tipos: coordenativos e subordinativos. A diferença básica entre eles: o período coordenativo, ele possui orações independentes, tá? São orações que sintaticamente elas têm independência, ou seja, cada uma tem o seu sentido próprio. Se a gente isolar elas, né, a gente tira do período e isola cada uma, todas as orações vão continuar tendo sentido. O período composto por subordinação, não. Eu tenho uma oração que vai ser subordinada à oração principal. Tem outro slide que vai explicar isso aí pra gente. Olha lá, a diferença. Ó. As orações coordenadas não possuem relação sintática entre si. Isto é, cada oração que está presente em um período composto por coordenação é independente, com sentido próprio e completo. Exemplo: será uma vida nova. Começará hoje e não haverá nada para trás. Gente, olha só. Nesse período que está aí, eu tenho três orações. A primeira, será uma vida nova. Ponto. A segunda, começará hoje. Ponto. E a terceira, não haverá nada para trás. Se eu pegar essas três orações e colocar de forma isolada, separar todas elas vão continuar com sentido próprio. Isso é uma característica das orações coordenadas. Elas não precisam estabelecer relação com outras orações para ter sentido, tá bom?
Subordinação. As orações subordinadas desempenham sempre uma função sintática em outra oração, chamada de oração principal. São orações que têm seu sentido completo através de outra oração. Exemplo: é necessária tua vinda urgente. Nesse caso, se a gente parar para analisar, eu tenho também duas orações aí. Eu tenho é necessária e a outra oração é tua vinda urgente. Beleza? Agora, se eu separar as orações, eu vou ver que uma depende da outra para fechar o sentido, para ter sentido completo, né? Se eu dissesse somente é necessária, tá? É necessária o quê? Então, para eu ter sentido nessa minha oração, eu dependo da outra. Isso é uma relação de subordinação, tá bom? Pode ser eficaz aí na prova. Então, atenção. Vamos seguindo adiante. Orações coordenadas. Olha só, está escrito ali, ó, sindéticas e assindéticas. Vamos explicar o que é. As orações coordenadas podem estar colocadas uma ao lado da outra, sem qualquer conectivo que as enlace. Exemplo: faça agora, neste momento, não depois. Nós temos aí 3 orações, né? Faça agora, faça neste momento, não faça depois, tá certo? Eu tenho aí 3 orações e as duas, elas não têm nenhum tipo de as 3, perdão, elas não têm nenhum tipo de conectivo para interligá-las. Eu tenho aí a vírgula que marca a pausa entre elas, tá? Quando eu tenho esse caso, eu chamo de assindética. Então preste atenção. Quando a oração coordenada ela não tem conjunção para fazer a ligação entre elas, eu tenho a chamada oração coordenada assindética. E quando eu tenho a oração coordenada que possui uma conjunção, eu tenho a oração coordenada sindética. Tudo bem? Olha aí o segundo exemplo. Ligadas por uma conjunção coordenativa. O Flamengo tem um bom time, mas o Vasco tem mais história. Então, ó, além dessa frase ser uma grande verdade, né, eu tenho a presença de uma conjunção ali, a conjunção mais, né? Veja bem, o Flamengo tem um bom time, mas o Vasco tem mais história. Então, a segunda oração, ela se liga à primeira através da conjunção coordenativa. Então, repetindo, se tem conjunção, oração sindética. Se não tem conjunção, oração assindética. Aí, tá, nesse slide aí tá escrito o que eu acabei de dizer, tá? Tira um print, anota no caderno, façam o que vocês acharem melhor, tá? Lembrando sempre que na nossa apostila esse conteúdo está lá todo explicadinho, tem exemplos também, tá certo? Então, usem a apostila. Orações coordenadas sindéticas. Vamos lá. Quando eu tenho a oração coordenada que não possui uma conjunção, eu vou classificá-la como oração coordenada assindética. Ponto. Agora, quando a minha oração coordenada possui uma conjunção, eu vou ter que classificá-la de acordo com a ideia que está sendo transmitida por essa conjunção, tá? Vamos acompanhar aí, ó. Eu tenho a primeira classificação chamada de aditiva. Expressam ideia de adição, acrescentamento. Indicam fatos e acontecimentos dispostos em sequência. As conjunções típicas são e nem. Mais à frente nós vamos ver exemplos de frases com essas duas conjunções, tá bom? Olha só, vamos lá, vem para cá. Se vocês pararem para prestar atenção, o próprio nome da classificação vai trazer para a gente a ideia que a oração, através da conjunção, está transmitindo, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho aí uma frase, um período composto de orações coordenadas, e que tem uma conjunção e nem, a gente vai perceber que está sendo transmitida através dessas conjunções uma ideia de soma, de acréscimo. Por isso é chamada de oração aditiva. Tudo bem? Seguindo, temos também as adversativas, que exprimem fatos ou conceitos que se opõem
ao que se declara na oração anterior, estabelecendo contraste. Mais, preste atenção que é o mais sem i é a conjunção mais comum, tá? Até mesmo porque o mais com i nem conjunção é, tá certo? Então, diferente das orações aditivas, as adversativas vão estabelecer uma ideia de oposição. Então, eu tenho uma afirmação, entra a conjunção e a segunda oração ela vai se contrapor com a primeira. Nós também veremos exemplos mais à frente. Tudo bem? Próximo slide. Olha aí, chegamos nas alternativas. Ideia de alternância de fatos ou escolha. Normalmente é usada a conjunção ou. Então, as orações coordenadas alternativas vai trazer para a gente aí escolhas, né? Aquela famosa frase, fale agora ou cale-se para sempre. Eu tenho duas escolhas, ou eu falo ou eu me calo para sempre, né? Então, é um exemplo aí de oração alternativa, tá? Outra classificação são as conclusivas. Exprimem conclusão ou consequência referentes à oração anterior. Conjunções típicas, logo, portanto e pois. E aí está escrito aí, ó, pós-posto ao verbo. Então, quando o pois vier após o verbo, ele vai ser uma conjunção conclusiva. Tudo bem? Se ele vier antes do verbo, nós vamos ver a classificação seguinte. Ele vai ser conjunção explicativa. Então, só para fazer a síntese das conclusivas, como o nome já nos mostra, é uma conjunção que vai concluir, vai trazer a ideia de conclusão para a gente. Tudo bem? Muito bom. Agora, são as explicativas e as últimas. São só 5 classificações. Indicam uma justificativa ou uma explicação referente ao fato expresso na oração anterior. Conjunções que merecem destaque, que, porque e pois, agora obrigatoriamente anteposto ao verbo, ou seja, quando vier antes. Tudo bem? Vamos lá, então. Exemplos de cada uma eu coloquei para vocês aí, ó. Aditiva, insistir na venda do produto e ele estremeceu. Então, ó, o e está somando informações, está acrescentando informações. Por isso as orações são chamadas aditivas. Exemplo das adversativas. Estava frio, mas ela não o sentia. Então, olha só, a primeira oração, afirma para a gente, estava frio. Quando está frio, a gente sente, correto? Só que aí a gente tem uma situação contrária, mas, entretanto, todavia, ela não sentia frio. Alternativas, tá o exemplo que eu falei para vocês aí, né? Fala agora ou cale-se para sempre, aqui é um fale, né? Um pouquinho mais informal. E as conclusivas? Penso, logo existo. Então, está concluindo aí um pensamento, né? Penso, portanto, existo. As conclusivas, então, concluem a ideia anterior. E, por fim, temos as explicativas. Olha só o exemplo. Um pouco não era o bastante, pois estava com muita fome. Lembrando aí o pois sempre após o verbo, né? O verbo da primeira oração. Vamos lá, então, gente, para a gente finalizar, né? Lembrando que você encontra todo esse conteúdo com a explicação e os exemplos na apostila de vocês, tá? Então, folhem aí a disciplina de português. É o último conteúdo da apostila de português de vocês. É a matéria de orações coordenadas. Então, vocês podem aí usar à vontade a apostila de vocês, tá bom? Gente, é somente isso, tá? É bem fácil, bem tranquilo. Então, vejam o vídeo com atenção, tirem os prints que eu falei para vocês tirarem, caso seja necessário, tá bom? Passa limpa para o caderno, ou então usa só a apostila, tá? Para ter aprovação em português tranquilamente, tá bom? Então, as provas vão começar na quinta-feira, na parte da tarde, e eu vou estender até domingo. E na semana que vem, vocês irão ao colégio para retirada de boletim. E alunos do terceiro ano, nós veremos semana que vem todas as pendências, documentação, financeiro, notas, tudo isso a gente vai resolver a partir de semana que vem pessoalmente
na recepção do colégio. O colégio está funcionando de segunda a sexta-feira, de 9 horas da manhã até as 6 horas da noite e sábado de 9 até meio-dia. Tudo bem? Por hoje é só. Boa prova a todos. Tchau, tchau.